da economia criativa, a tecnologia, para revitalizar o centro de Brasília. O painel vai explorar estratégias de ocupação urbana, fomento e novos negócios, e o papel estratégico do DF como hub tecnológico nacional. É o ponto de encontro entre políticas públicas, arquitetura, empreendedorismo para redesenhar o coração da capital. Então, por favor, para nossa mesa, recebam com uma salva de palmas Alexandre Killing, Niki Tsemos, Lucas Candeira e Raquel Naves. Bom, boa tarde. É um prazer imenso poder estar trazendo esse assunto aqui para esse fórum que se propõe ser o espaço de promoção da criatividade. Um evento que busca esse lugar, que vem trabalhando para esse lugar. O que a gente está trazendo aqui é o trabalho conjunto que está sendo feito em favor do setor comercial sul. O setor comercial sul, para quem não sabe, para aqueles que sabem, é a área central de Brasília e que foi pensado pelo Lúcio Costa como ponto de vínculo e ligação entre e a Raquel, colega, professora da UNB, que tem sido extremamente importante nesse trabalho de olhar aquele território, pensar aquele território e encontrar maneiras de intervenção urbanística no território, atividades culturais, atividades artísticas, para além daquelas atividades que já acontecem lá no campo do comércio e no campo dos serviços. Outra questão importante é para quem a gente está propondo isso. E eu reitero aqui o que eu disse ainda há pouco, por uma governança compartilhada, coordenada por uma entidade gestora autônoma. Isso parece ser o grande achado que aparece na pesquisa. É preciso criar uma unidade gestora autônoma, onde esses agentes todos estejam lá e que esse processo não fique refém de governos e que seja, portanto, um processo de Estado que envolve setor público, envolve setor privado, envolve sociedade civil e envolve academia. Como que a gente propõe isso? Então, é o desenvolvimento de uma infraestrutura, marcos regulatórios, incentivos fiscais e tributários. Isso é um outro aspecto importante. Sem incentivo fiscal e tributário, em nenhum lugar do mundo funcionou qualquer alternativa e iniciativa dessas. Então, essa é uma lição, uma tarefa de casa para a Secretaria e que é fundamental nesse momento de transição pelo qual a gente está passando. A reinserção do tecido urbano, com tecido urbano lindeiro. O que é isso? É simplesmente executar o que Lúcio Costa disse, fazer com que o setor comercial sul volte a dialogar com todas as áreas que estão no seu entorno, inclusive religando, reconectando, que tem de um lado o setor hoteleiro, tem do outro lado o setor hospitalar, que tem a W3, que tem a própria área, chamada área de cima do setor comercial sul, que é do shopping. Então, tem várias articulações possíveis que têm que ser pensadas. A evolução estratégica para um novo ciclo. Então, seria a estruturação de um ecossistema ancorado em 5 hubs. E esses hubs a gente não inventou, não tirou da cartola, não foi uma coisa mágica que a equipe da Católica e a equipe da UNB se sentaram tomando um cafezinho, o cappuccino e chegando a essa maravilhosa conclusão que tem que ser esses 5 hubs. Não, isso é resultado de uma exaustiva pesquisa, conversa que foi feita com os agentes de lá e com as lideranças que fazem parte de toda a articulação econômica, social e política do Distrito Federal. Então, o resultado da pesquisa aponta a necessidade de criar hub criativo sinérgico que envolve as atividades culturais, que envolve as atividades artísticas e que envolve as atividades de inovação. Então, portanto, se pensa num hub que tenha exatamente a perspectiva de um corredor cultural que integre todas as ações culturais e que haja efetivamente um espaço de centro gastronômico vinculado à identidade e às características do Cerrado. Se pensa num hub tecnológico de TICs, de games, de audiovisual e em uma atividade que integre
todo o setor comercial sul a partir de uma rua 24 horas e de uma revitalização do comércio local. Isso fazendo com que a gente tenha uma atividade 24 horas. Para quem isso? Para a comunidade local, para o cidadão do Distrito Federal, para empresários, empreendedores, turistas e investidores. E aí a gente pensou em 3 eixos. Tá? O primeiro eixo é o eixo de governança compartilhada, e aí é coordenado por essa entidade gestora autônoma, aí que envolve academia, governo, empresas e sociedades. A gente pensou no ecossistema de negócios que seja gerador de valor agregado, emprego e renda em sintonia com o uso misto, e o uso misto é um ambiente propício à inovação. Então, a gente pensa em espaços de produção, convergência setorial, inclusão produtiva, requalificação e inserção no local. E aí, o último texto é a ideia de um território criativo tecnológico, ou seja, pensar um território como prática cotidiana, efervescente, reposicioná-lo como um polo criativo e tecnológico no imaginário. Não adianta só a gente fazer as coisas lá. Não adianta só as ações forem empreendidas pelo governo. É preciso que entre no imaginário da cidade, é preciso que entre no imaginário das pessoas. A ideia de valorização de um DNA tecnológico, criativo e tecnológico, divulgar, incrementar, encantar e trazer essa perspectiva como uma dinâmica da cidade. E o conceito de terroir. Esse conceito de terroir tem a ver com a ideia de que toda a produção colaborativa de produtos e serviços estejam encapsuladas elementos que sejam distintivos do Distrito Federal, distintivos do setor comercial sul, portanto, que haja uma identidade, uma imagem de valor. Que identidade, que imagem de valor é essa? A candanga, a do cerrado, o que nós somos, o que nós propomos. Esse lugar que a gente precisa trabalhar, essa identidade que a gente precisa construir lá. E aí, portanto, a requalificação e a inserção. Tudo isso transformando aquele espaço num laboratório vivo, em que haja criatividade, inovação, que haja uma efervescência cultural, artística e tecnológica. Esse é o lugar, esse é o conceito que a gente propõe. Obrigado. A gente não combinou uma dinâmica, mas eu vou passar, com a permissão de vocês, para a minha colega, a professora Raquel, que aí ela vai mostrar o que foi trabalhado pelos colegas do PISAC e da UNB, e depois a gente passa para vocês, que são aqui representantes do governo e, portanto, do setor produtivo, da sociedade civil, para se manifestarem. Raquel, obrigado. Obrigada, Alexandre. Não sei se eles conseguiram abrir a apresentação. Bom... Quer que eu passe para ti ou não? Não, posso passar. Só um minuto. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Alexandre, pela essa oportunidade. Nick, representante da Secretaria. Agradecer a presença de todos, do professor Luiz Pedro, que é o diretor do PISAC, inclusive participante que coordenou todo esse projeto de desenvolvimento das intervenções no setor comercial sul, no âmbito do projeto que é coordenado pela Católica. E eu acho que aqui já temos uma grande parceria e um resultado importantíssimo, Alexandre, que foi a oportunidade de trabalharmos juntos e de compartilharmos aí dessa trajetória, desse processo. Isso foi muito bom. Muito obrigada. O setor comercial sul é um território hoje que vem enfrentando vários desafios, né? Então, nós temos aí um número gigantesco de imóveis que vêm em estado ociosos. Nós temos uma evasão de atividades muito grande, então é um espaço que está vazio, é um espaço que está no centro da cidade, um território de uma riqueza e de um potencial gigantesco que, no entanto, está vazio. Nós temos uma baixa vitalidade noturna e que poderíamos ter, sem dúvida alguma, um espaço muito mais rico de atividades. E nós temos uma sensação de insegurança que é expressa justamente por esse vazio e por essa falta de atividade.
Esses são os principais desafios que a gente vem enfrentando e que, ao longo do processo, do projeto, isso ficou muito, muito claro. Foi feito um diagnóstico urbano, nós, da UNB, ficamos responsáveis por levantar a infraestrutura, por levantar a situação desses edifícios e dessa infraestrutura urbana, e o que a gente vê é que, sem dúvida alguma, é um território que precisa de retrofit, que precisa de revitalização, que precisa de requalificação, não só em termos da infraestrutura urbana, da paisagem, como também dos edifícios. Nós fizemos um levantamento topográfico rigoroso, nós levantamos e escaneamos todo o setor comercial sul. Então, hoje nós temos uma maquete 3D de todo o setor comercial, com todas as suas vias, com seus acessos, com a sua infraestrutura, né, a nível de solo registrada e modelada. E nós temos aí uma avaliação, né, uma inspeção que foi feita dessa infraestrutura, mostrando justamente os problemas, mostrando justamente os gargalos, e dando aí uma referência importante do quanto que nós precisamos investir para que a gente possa resgatar aquele espaço. Uma outra coisa muito importante do projeto foi o uso do BIM, né, do Building Information Modeling, que é, sem dúvida alguma, aí uma tecnologia, uma metodologia que nos permite a integração de todas essas informações de maneira a permitir que a gente compatibilize soluções, compatibilize dados, compatibilize informações e prepare, né, documentos importantes, inclusive para o próprio governo ou para o sistema decisório possa usar lá na frente. E a participação social no sentido de identificar caminhos que estejam alinhados com todos. O Alexandre trouxe um ponto que, para nós, dentro do projeto e dentro dos nossos estudos e de pesquisa, que temos olhado o futuro das cidades, o futuro dos territórios urbanos, sem governança nós não conseguiremos chegar no objetivo de realmente requalificar aquele espaço e de ter aquele espaço fortalecido e vivo de novo. Né? Conversando anteriormente com o Nick, né, que é a prefeita daquele espaço, o que a gente percebe é que nós precisamos de uma oportunidade de integrar agentes, de entregar ações e instrumentos que realmente compartilhem a responsabilidade e compartilhem os valores e o objetivo de revitalizar aquele espaço de maneira efetiva. Do contrário, a gente vai ficar desperdiçando energia e vai ficar, né, passando de mão em mão e sem uma solução eficiente e uma solução sustentável. Então, acho que essa conclusão da governança é, inclusive, uma conclusão de todos os estudos que olham para cidades inteligentes e cidades do futuro. A gente precisa que essa governança aconteça e que tenha uma liderança que dialogue com todos que estão ali, com a diversidade de todos os agentes que estão ali. Uma comunicação transparente, uma comunicação participativa. Bom, dentro dos objetivos dessa revitalização do setor, nós vamos chamar a atenção para usos diversificados. Dentro desses usos diversificados, existe a oportunidade de nós trazermos, né, também o uso de habitação ali, né, além do uso de toda a economia criativa que foi definida e identificada pela Católica, né? Então, essa inclusão de moradias faz parte desse programa que a gente prevê que, sem dúvida alguma, vai trabalhar para a revitalização do espaço, né? A presença da inovação e da economia criativa, que é, né, a atração de todas essas empresas e de todo esse setor da economia, que, sem dúvida alguma, ali tem uma participação importante, e a mobilidade ativa, considerando, sem dúvida alguma, toda a integração do setor com toda a área urbana que ali vive em volta, né, que foi muito bem colocado pelo Alexandre,
que são todos os setores vizinhos. Nós precisamos de um trabalho de acessibilidade, de integração de pedestres, de integração, inclusive, de paisagem. O professor Luiz Pedro, que foi o coordenador dessa parte de desenvolvimento do projeto, ele tem, né, um trabalho muito robusto com relação à revitalização da paisagem e de recursos da paisagem, inclusive ligados aí a soluções, né, que conversam e dialogam com a natureza, e que a gente, sem dúvida alguma, que isso foi considerado, e isso precisa ser fortalecido e precisa ser reconhecido. Entre as principais diretrizes, nós precisamos assumir a importância do retrofit de edificações, e nesse sentido, nós precisamos que hajam instrumentos que estimulem e potencializem esse retrofit. Acho que não, voltou. São vários proprietários, então a gente precisa de um sistema de instrumentos que potencializem e estimulem esses retrofits, e que esses retrofits dialoguem com essa requalificação, espaços urbanos acessíveis, a valorização do patrimônio como um todo e zonas de intervenção. Aqui nós temos 4 principais, que é a Rua 24 Horas, né? A quadra 5, a faixa Lindeira Norte, principalmente, e soluções do setor bancário norte. Eu vou mostrar algumas imagens que foram produzidas sob a liderança do professor Luiz Pedro e da professora Érica, e toda uma equipe de pesquisadores, para que a gente possa ter aí um pouco dessa ideia, né, desse polo gastronômico na quadra 5, né, valorizando o espaço, permitindo que esse espaço, de fato, tenha acessibilidade e tenha vida, né? A nova Praça Central da quadra 5, também um espaço valorizado, um espaço com acessibilidade e com a paisagem, né, que é uma paisagem viva e que permite, que dá vontade de estar lá. A Rua 24 Horas, né, permitindo aí a inserção de atividades da economia criativa de maneira também efetiva. A Rua Lindeira e Praça da W3, que faz uma conexão, né, com a parte de cima do setor comercial sul, um espaço rico, um espaço de integração entre essas duas áreas, e, sem dúvida alguma, um espaço que ameniza, né, todo o fluxo ali conturbado hoje, e, ao mesmo tempo, um marco, né, algo que marca a existência do setor comercial sul, de maneira a dar uma identidade, de maneira a reconhecer e a valorizar aquele espaço. E, sem dúvida alguma, a Galeria do Novo Ouvidor, da quadra 5, também, né, abraçando e reconhecendo uma série de atividades diversificadas dentro da economia criativa, e algumas soluções que também valorizam o setor bancário norte, né, considerando aí toda uma paisagem trabalhada dentro, claro, respeitando, né, a topografia e respeitando essa paisagem que, inclusive, já está lá. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, principalmente Nick, Lucas e o professor Alexandre. Esse é um trabalho que, sem dúvida alguma, é um processo. Nós não temos, de forma alguma, e não podemos ter a ilusão de que nós vamos conseguir fazer com que isso aconteça de uma hora para outra. Importante ressaltar que essas soluções, elas foram pensadas em curto prazo, médio prazo e longo prazo, e vai depender, é claro, da capacidade dos coordenadores, do governo local, de fazer com que essa governança, de fato, possa ser instalada para que a gente consiga chegar nisso aqui, ou pelo menos que a gente consiga levar adiante o que a gente pretendia em termos de intervenção. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a todos. Obrigado, Raquel. Nick, por favor. Alô? Não vou precisar, obrigada. Então,
o sentimento que as pessoas do setor comercial sul têm, de fato, estão demonstrados pelo todo estudo que foi feito pela Universidade Católica, pelo UNB. E assim, até superou as expectativas dos empresários locais e das pessoas que, de fato, usam o setor comercial sul. E essa ideia de transformação do setor comercial sul num polo criativo e tecnológico, ela já vem assim de pelo menos 10 anos atrás. É uma ideia que está sendo gestada e que nós ficamos muito felizes quando a gente vê esse estudo ser materializado. Mas a gente precisa dar o próximo passo, que é, de fato, a regulamentação do polo criativo e tecnológico. E uma das coisas que a gente entende e que pode ser feito rapidamente é utilizar o PPCub, a revisão do PPCub, que está sendo feita, para colocar o polo em andamento. E nós entendemos, é claro, isso não é uma bala mágica, uma bala de prata que vai resolver tudo, mas é um processo, como a professora Raquel falou, como o professor Alexandre falou, é um processo que precisa ser dado o start, e muito pela iniciativa do governo. Ele precisa ser dado start. Sem o governo do nosso lado, infelizmente, a gente não vai conseguir andar muito. Mas a gente acredita, e o secretário de Ciência e Tecnologia está acreditando fortemente nesse projeto, que a situação do setor comercial sul ela vai ser mudada rapidamente com a colocação, em parte, da moradia, flexibilização do uso e trazer empresas, porque só moradia sem atividade econômica também não funciona. Então, nós vamos precisar da flexibilização de uso e trazer as empresas, seja através de incentivos fiscais, seja através de algum tipo de renúncia fiscal para retrofit, enfim, reocupação do setor comercial sul. Mas não é qualquer reocupação, é uma reocupação dentro das normas, dos anseios que estão mostrados nesse diagnóstico. É uma reocupação com retrofit, com requalificação urbana, com reorganização do lixo, né? A gente precisa reorganizar o lixo, precisa transformar o setor comercial sul em um lugar sustentável, do ponto de vista ambiental, energético, enfim, está tudo dentro do diagnóstico. E nós, do setor comercial sul, acreditamos muito que isso vai ser colocado em prática e, dentro em breve, nós teremos um novo centro de Brasília, forte, pujante, com geração de emprego, renda e impostos, né? Por que não, né? Isso é importante. Vamos gerar impostos e vamos contribuir para a mudança da matriz econômica do DF. Hoje, ela é muito voltada ao setor público, e com a transformação num polo tecnológico, a gente entra na economia digital, que é a economia do futuro. Então, nós conseguimos gerar emprego para os nossos jovens formados na Católica, na UNB e tantas outras instituições acadêmicas que muitas vezes saem de Brasília porque não tem emprego aqui. Então, vamos manter os nossos jovens, nossos cérebros, gerar empregos, renda e impostos. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, Nick. Lucas Caldeira, representando aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem sido uma parceira importante nesse processo, junto com a FAP-DF, através do Desafio DF, que é um programa do governo. A Secretaria abriu uma convocação para o desenvolvimento desse projeto. A FAP-DF financiou por meio de um edital de fomento de pesquisa. Então, são atores que vêm trabalhando muito fortemente com essa perspectiva, e o Lucas foi um dos que tem acompanhado esse projeto desde o princípio. Obrigado, professor. Obrigado. Gostaria de dar boa tarde a todos e informar que
é muito importante ver a academia atuando dessa forma, gerando dados, gerando construção, integrando pontas importantes para a gente conseguir construir política pública. E política pública é construída assim, com base com dados, a gente ter coleta ali de, por exemplo, pessoas que têm a transição ali no setor, quais ramos econômicos estão envolvidos ali, para a gente poder atuar de forma assertiva e qualificada. Porque não é possível a gente construir esses eixos, não é possível construir essa política que vai integrar todo mundo, gerar possibilidades de ter renúncia fiscal, gerar possibilidades de ter atração, políticas de atração, sem esses dados para a gente poder integrar. A gente consegue construir isso sem esse amparo da academia, sem esse amparo da sociedade civil e de todos os setores ali presentes. Minha fala é uma fala bem integrada com a do secretário Rafael, com a do subsecretário Milton também, e com a do governo do Distrito Federal, que há um potencial que é bem perceptível no setor comercial sul, e essas informações são importantes para a gente pensar em por que não produzir, a partir do setor comercial sul, que é um eixo bem delimitado, é um setor bem delimitado, para poder integrar esse ambiente, construir, por exemplo, eixos de gêmeos digitais, visto que temos uma metodologia BIM tão avançada, por que não integrar isso com sensorização, com políticas que tragam essa linha um pouco mais do sandbox, esses eixos que possam trazer essas possibilidades de teste para poder abarcar essa população, para poder abarcar esse empresário que se sente muitas vezes um pouco isolado ou um pouco inseguro e trazer essa visão de não, vamos investir, vamos integrar e vamos construir uma nova Brasília bem mais moderna e tecnológica a partir desse setor. Porque é uma forma, inclusive, de trazer holofotes, uma forma, inclusive, de trazer formas de captar esse recurso, formas de captar essa população e dar essa luz importante, né? Então, gostaria de agradecer a todos também. Minha fala é uma fala mais rapidinha, mas para possibilitar essa troca, perguntas e etc. E estamos à disposição, a Secretaria está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Mas, assim, a gente vai precisar muito da Secretaria. Eu acho que a Nick tocou num ponto extremamente sensível, que a gente precisa dar um passo de institucionalização importante. Com a entrega desses outros 2 documentos, a gente fecha antecipadamente etapa 2 e 3 para auxiliar nessa tomada de decisão, para auxiliar nessa institucionalização, até mesmo antes do defeso, que é o momento em que o governo paralisa. E a gente sabe que agora em junho, no final de junho, o governo vai paralisar, porque ele entra no processo eleitoral, a gente tem a Copa do Mundo, então a gente tem aí um espaço de 3, 4 semanas, muito estreito. Então seria altamente relevante se a gente pudesse conseguir alguma natureza de institucionalização para a gente começar a trabalhar. A gente já apresentou lá algumas propostas que são altamente relevantes para o projeto, como criar um comitê de governança, mesmo que seja um comitê de governança do projeto, mas que ele comece a entrar no campo de tomada de decisão e, sobretudo, manter essa mobilização, que o nosso estudo mostra a necessidade dessa mobilização. A Nick sabe disso melhor do que nós, porque ela bate de porta em porta. Para que ela consiga fazer cada iniciativa lá, ela tem que bater de porta em porta. Se já tiver estabelecido este fórum, ela vai ter pelo menos um lugar onde as articulações podem acontecer. E a própria secretaria vai ter um diálogo mais próximo dos setores que estão diretamente ligados e envolvidos com o setor comercial sul. Então, a gente não quer deixar de perder essa oportunidade, né? Sobretudo porque você tem sido um leal e muito cuidadoso no acompanhamento desse projeto lá, que possa nos ajudar nesse processo. E aqui tem mais gente da equipe da secretaria que também pode ajudar. Então, por favor, isso eu queria ouvir se a gente tem chance, vamos, sim. Se há chance de a gente conseguir alguma natureza de institucionalização ainda antes do defeso. Defeso é uma palavra ruim, mas é o que vai acontecer. Em que pese esse momento de pausa do governo, é um momento de planejamento, né? A execução em si, pelo período, é um pouco mais complicado de materializar, visto alguns objetivos eleitorais, mas é o momento de a gente sentar, conversar, planejar, coletar esses dados, são dados extremamente qualificados,
e pensar as próximas etapas, né? Já pensar na linha das alterações, a gente pensou para o projeto, desse modelo, institucionalizar isso de forma interna para depois externalizar e tornar isso bem mais assertivo. Mesmo que não seja uma governança definitiva, que seja uma governança temporária, ou pelo menos transitória, para que a gente possa, inclusive, exercitar, aprender a fazer essa governança. Eu acho que isso é algo que a gente deveria esperar nesse momento, né? Porque, veja, a governança é algo que a gente precisa realmente aprender, principalmente naquele território, onde tem tantos objetivos diferentes, tem uma diversidade de pessoas tão grandes, com objetivos também diferentes. Eu acho que a gente poderia, pelo menos para a gente começar a aprender a exercitar isso, pelo menos tentar estabelecer esse comitê de governança, mesmo que fosse algo que lá na frente mude, que lá na frente... Mas já há um exercício, inclusive, Exato. Identificar problemas que têm que ser corrigidos numa possibilidade de uma configuração definitiva. Sabe, Nick, vai tentar fazer com que isso aconteça nesse momento o mais rápido possível. Com certeza. E isso, gente, a gente insiste porque todos os locais nos quais nós estudamos, esse foi um problema central. Em todos foi. A gente acompanhou muito o processo de Medellín. Medellín se tentou vários modelos até chegar no modelo atual. Então, quanto antes de começar, tem uma curva de aprendizagem aí muito importante, porque são atores diferentes, são interesses diferentes, e fazer essa acomodação, ela não é simples. Então, por isso que a gente está insistindo nesse ponto, porque ele é determinante para o sucesso ou para o insucesso de tudo que se pretende fazer. Mas, enfim, o que a gente queria trazer, a gente fez um overview aqui para vocês das coisas que a gente está fazendo. Se houver alguém que queira fazer alguma pergunta, esse é o momento, porque a gente já está se encaminhando para o final. Por favor, pode vir aqui. Pode vir aqui que a gente não tem... Aqui, por favor. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida é acerca dos incentivos... Quem é você, por favor, só para a gente conhecer? Sou Nelson, sou da Secretaria de Inovação de Goiás. Pois não. Bem-vindo. Obrigado. Vocês comentaram sobre incentivo fiscal, tributário. Que tipo de modelagem vocês estão pensando, considerando a reforma tributária? E outra dúvida é, queremos crer que a maioria dos proprietários lá vão abraçar o projeto, mas no caso, se houver algum resistente, sempre há, mesmo com os incentivos, né? Se vocês estão pensando em desapropriação de imóveis. Essas são as duas dúvidas. Eu posso responder isso, mas eu queria começar pela Nica respondendo a questão dos proprietários. Sim. No setor comercial sul, tem prédios com proprietários únicos e prédios também com multiproprietários. A gente entende que a questão da flexibilização de uso para moradia necessariamente vai ter que ser feita por inteiro num prédio inteiro. O prédio não vai poder ser meio comercial, meio residencial, não funciona. Mas a ideia de você dar uma renúncia fiscal, por exemplo, para o IPTU, por um determinado período de tempo, para que aquele prédio por inteiro passe por um retrofit, isso já tem acontecido em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, e tem funcionado. Então, assim, o prédio ele tem que optar. Ou ele vai ser comercial, ou ele vai ser residencial. E tem uma limitação, porque, de acordo com o IFAM, o setor comercial sul ele tem que manter a sua característica comercial. Então, apenas 30% do setor comercial sul vai poder se transformar em residencial, porque ele tem uma personalidade de comércio e serviços. E aí, nesse caso, o prédio de proprietário único define, e o prédio que tem vários proprietários vai ter que seguir o que o Estatuto do Condomínio prevê. Então, esse é um caso. Qual era a outra pergunta?
Não, outro eu respondo, porque até já disseram que acabou o tempo. Mas, assim, questão do incentivo fiscal. Você tem alguns caminhos. O primeiro caminho é o IPTU. O outro caminho está na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma lei de incentivo a distritos criativos. Aí ela cria uma natureza específica de incentivo fiscal para esse tipo de atividade. Está sendo regulamentada pela Secretaria uma lei que já foi aprovada no Distrito Federal, que é a Lei de Polos e a Lei de Parques Tecnológicos, que também prevê alguma natureza específica de incentivo fiscal. Essa lei, até onde a gente sabe, ela já está num processo de constituição do decreto que viabiliza a sua natureza. E a outra questão são as leis federais, a Lei do Bem e a própria Lei de Preservação de Patrimônio. Então, a gente teria aí um conjunto, e é o que a gente propõe, pensar um mix de incentivos que possa viabilizar isso. E é bom saber que Goiás está aqui acompanhando para ver o que a gente está fazendo, porque a gente quer realmente virar a referência. Muito obrigado, foi um prazer. Agradeço a todo mundo aqui, a Raquel, ao Lucas, a Nick, e para dizer para vocês que a gente está na peleja e a gente vai botar de pé aquilo que está ao nosso alcance. Mas a gente sabe que a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a FAPDF, está exercendo uma liderança muito importante nesse processo, e a expectativa é bem positiva. E eu sei de uma coisa, a Nick não larga o pé do secretário, então alguma coisa positiva vai acontecer. Estamos lá dia sim, dia não, né? E na terça da semana que vem a gente está entregando todos esses documentos lá no Teatro do Sesc, que fica na quadra 2 do Setor Comercial Sul, às 15h. Quem quiser saber mais coisas e os detalhes de tudo isso, a gente terá lá. Muito obrigado ao Pixel Show, muito obrigado ao Alan, que foi importante nesse processo, a Rita, que foi nosso suporte aí maravilhoso, e toda a equipe. Parabéns pelo evento, sucesso, obrigado. Boa tarde. Salva de palmas! Muitíssimo obrigado, pessoal. Muito importante ver, né, quem está por trás do nosso ecossistema criativo e tecnológico do Distrito Federal e do Brasil, eu diria.